Número 4. Não vivas nem no presente, nem no futuro, mas sim no eterno. A gigantesca erva daninha do mal lá não pode florescer. A própria atmosfera do pensamento eterno apaga esta mancha da existência. A pureza do coração é uma condição necessária para o atingimento do conhecimento do espírito. Há 2 meios principais pelos quais essa purificação pode ser atingida. Em primeiro lugar, afasta persistentemente todo mau pensamento e, em segundo, mantém a mente tranquila sob quaisquer condições, nunca te agitando ou te irritando por qualquer coisa. Descobrir-se-á, assim, que estes 2 meios de purificação são melhor estimulados pela devoção e pela caridade. Não devemos nos manter ociosos, sem tentar fazer alguma coisa para progredir, só porque não nos sentimos puros. Que todos tenham aspirações e que trabalhem com o devido empenho. No entanto, devem trabalhar no reto caminho, cujo primeiro passo é purificar o coração. A mente precisa de purificação sempre que sentir ira ou que uma mentira seja contada, ou as faltas de terceiros sejam desnecessariamente reveladas. Sempre que algo seja dito ou feito com o propósito de bajulação, ou que alguém seja enganado pela insinceridade de uma palavra ou ação. Aqueles que aspiram pela salvação devem evitar a luxúria, a ira e a cobiça, e devem cultivar uma corajosa obediência às Escrituras, estudar filosofia espiritual e cultivar a perseverança na sua realização prática. Aquele que se deixa levar por motivos egoístas não pode entrar num céu onde os motivos pessoais não existem. Aquele que não se preocupa com o céu, mas que se sente contente onde se encontra, já está no céu, enquanto que o descontente irá clamar pelo céu em vão. Não ter desejos pessoais é estar livre e feliz, e a palavra céu não pode significar outra coisa a não ser um estado no qual a liberdade e a felicidade existam. O homem que pratica ações benéficas, motivado por uma expectativa de recompensa, não fica feliz a não ser que a recompensa seja obtida, e uma vez obtida essa recompensa, a sua felicidade cessa. Não pode haver descanso e felicidade permanentes enquanto houver algum trabalho a ser feito, e que não tenha sido realizado, sendo que o cumprimento do dever traz sua própria recompensa. Aquele que se considere mais santo que os outros, aquele que tenha qualquer orgulho por estar isento de vícios ou insensatez, aquele que se crê sábio ou de qualquer maneira superior ao seu próximo, está incapacitado para o discipulado. Um homem tem que se tornar como que uma criancinha antes de poder entrar no reino dos céus. A virtude e a sabedoria são coisas sublimes, mas se elas criarem orgulho e uma consciência de separatividade em relação ao restante da humanidade, então serão apenas as serpentes do eu reaparecendo de uma forma mais sutil. O sacrifício ou a entrega do coração do homem e suas emoções é a primeira das regras. Envolve o atingimento de um equilíbrio que não pode ser perturbado pelas emoções pessoais. Põe, sem demora, tuas boas intenções em prática, nunca permitindo que nem sequer uma delas permaneça apenas como uma intenção. Nosso único rumo verdadeiro é deixar que o motivo para a ação esteja na ação em si mesma, jamais na sua recompensa. Não ser incitado à ação pela expectativa do resultado e nem tampouco ceder à propensão à inércia. Através da fé, o coração é purificado das paixões e da insensatez. Daí surge o domínio do corpo e, por último, a subjugação dos sentidos. As características do sábio iluminado são, em primeiro lugar, que ele está liberto de todos os desejos, e sabe que somente o verdadeiro ego, ou supremo espírito, é bem-aventurança, e que tudo mais é dor. Em segundo, que ele está livre de apego ou repulsão com relação a qualquer coisa que lhe aconteça e que age sem intenção. Finalmente, vem a subjugação dos sentidos, que é inútil,
e frequentemente prejudicial, dando origem à hipocrisia e ao orgulho espiritual, quando destituída do segundo, e que por sua vez não tem muita utilidade quando destituída do primeiro. Aquele que não pratica o altruísmo, aquele que não está preparado para dividir sua última porção com alguém mais pobre ou mais fraco do que ele, aquele que negligencia em ajudar seu próximo, qualquer que seja sua raça, nação ou credo, quando e onde quer que encontre sofrimento e que faz ouvidos moucos ao clamor da miséria humana, aquele que ouve uma pessoa inocente ser caluniada e que não toma a sua defesa como defenderia a si mesmo, não é um teósofo. Número 5. Ninguém age corretamente ao abandonar o cumprimento dos inequívocos deveres da vida, baseados no mandamento divino. Aquele que cumpre seus deveres por pensar que se eles não forem cumpridos algum malefício lhe sobrevirá, ou que o seu cumprimento removerá dificuldades do seu caminho, trabalha pelos resultados. Os deveres devem ser cumpridos simplesmente por terem sido mandados por Deus, que pode a qualquer momento ordenar que se lhes abandone. Enquanto não tivermos reduzido a inquietação da nossa natureza à tranquilidade, teremos de trabalhar, consagrando à deidade todos os frutos de nossa ação e atribuindo-lhe o poder de executar as tarefas corretamente. A verdadeira vida do homem é paz em identidade com o Supremo Espírito. Esta vida não é trazida à existência por qualquer ato nosso. É uma realidade, a verdade, e é completamente independente de nós. A compreensão da irrealidade de tudo que parece se opor a esta verdade é uma nova consciência e não uma ação. A libertação do homem não está de modo algum relacionada às suas ações. Na medida em que as ações promovem a compreensão de nossa total inabilidade para emancipar a nós mesmos da existência condicionada, elas são úteis. Após a compreensão desse estágio, as ações se tornam mais obstáculos do que auxílio. Aqueles que trabalham em obediência aos mandamentos divinos, sabendo que o poder para assim trabalhar é um dom de Deus e que não é uma parte da natureza autoconsciente do homem, alcançam a liberdade em relação à necessidade de ação. E então o coração puro é preenchido pela verdade e é percebida a identidade com a deidade. O homem tem de primeiramente se livrar da ideia de que ele realmente faz alguma coisa, sabendo que todas as ações ocorrem nas três qualidades da natureza e de modo algum na alma. Então ele tem de estabelecer todas as suas ações na devoção, isto é, sacrificar todas as suas ações ao Supremo e não a si mesmo. Ou ele próprio se arvora no Deus a quem são consagrados os seus sacrifícios, ou os consagra ao outro verdadeiro Deus, Ishvara, e todos os seus atos e aspirações são dedicados ou para si mesmo ou para o todo. Aqui se evidencia a importância do motivo. Pois, se ele realiza grandes obras de valor ou de benefício para a humanidade, ou adquire conhecimento para poder dar assistência a seu próximo e é movido a isso meramente porque pensa que assim alcançará a salvação, ele está agindo apenas para seu próprio benefício e está, portanto, consagrando sacrifícios para si mesmo. Desta forma, ele tem de devotar-se inteiramente ao todo, sabendo que ele próprio não é o agente das ações, mas a mera testemunha delas. Desde que está em um corpo mortal, ele é afetado por dúvidas que irão brotar repentinamente. Quando elas de fato surgem, é porque ele ignora algo. Ele deve, para tanto, ser capaz de dispersar a dúvida pela espada do conhecimento, porque se ele dispõe de uma resposta pronta para alguma dúvida, nesta mesma proporção ele a dissipará. Todas as dúvidas vêm da natureza inferior, e jamais, em qualquer caso, da natureza superior.
Por isso, à medida que ele cresce em devoção, é capaz de perceber cada vez mais claramente o conhecimento que reside em sua natureza sátvica, bondade. Pois está dito, um homem que seja perfeito em devoção, ou que persiste em seu cultivo, espontaneamente descobre o conhecimento espiritual em si mesmo com o passar do tempo. E também, um homem com a mente cheia de dúvidas não desfruta nem deste mundo, nem do outro, o mundo dos devas, nem da beatitude final. A última frase é para destruir a ideia de que se há em nós esse eu superior, ele irá, mesmo se formos indolentes e cheios de dúvidas, triunfar sobre a necessidade de conhecimento, conduzindo-nos à beatitude final junto com o fluxo evolutivo de toda a humanidade. A verdadeira oração é a contemplação de todas as coisas sagradas, em sua aplicação a nós mesmos, às nossas vidas e ações diárias, acompanhada do mais pujante e intenso desejo de tornar sua influência mais forte e as nossas vidas melhores e mais nobres, de modo que algum conhecimento delas nos possa ser concedido. Todos esses pensamentos têm de estar intimamente ligados à consciência da essência suprema e divina da qual todas as coisas se originam. A cultura espiritual é alcançada através da concentração, e esta tem que ser continuada diariamente e exercitada a cada momento. A meditação já foi definida como a cessação do pensamento ativo externo. A concentração é a orientação de toda a vida para um determinado fim. Por exemplo, uma mãe devotada é aquela que considera antes e sobretudo os interesses dos seus filhos em todos os seus aspectos, e não aquela que se senta para pensar fixamente todo dia apenas em um destes aspectos. O pensamento tem o poder de se autorreproduzir, e quando a mente é mantida firmemente em uma ideia, ela se torna colorida por essa ideia, e, como pode-se dizer, todos os correlatos daquele pensamento surgem dentro da mente. É a partir daí que o místico obtém conhecimento acerca de qualquer objeto no qual ele pense constantemente em fixa contemplação. Eis a razão das palavras de Krishna: pensa constantemente em mim, depende somente de mim, e tu certamente virás a mim. A vida é o grande instrutor. É a grande manifestação da alma, e a alma manifesta o Supremo. Daí, todos os métodos serem bons e serem todos apenas partes do grande objetivo, que é a devoção. A devoção é o êxito na ação, diz o Bhagavad Gita. Os poderes psíquicos, à medida que surgem, devem também ser usados, pois eles nos revelam leis. Mas o valor desses poderes não deve ser exagerado, nem os seus perigos ignorados. Aquele que se fia neles é como um homem que dá passagem ao orgulho e ao triunfo porque atingiu o primeiro patamar dos píncaros que ele se propôs a escalar. Número 6. É uma lei eterna que o homem não pode ser redimido por um poder exterior a si mesmo. Se isso tivesse sido possível, um anjo poderia há muito ter visitado a Terra, proferido verdades celestiais e, pela manifestação de faculdades de uma natureza espiritual, provado uma centena de fatos à consciência do homem os quais ele ignora. O crime é cometido pelo espírito tão verdadeiramente quanto pelos atos do corpo. Aquele que por qualquer motivo odeia outras pessoas, que ama a vingança, que não perdoa uma injúria, está cheio do espírito de homicídio, mesmo que ninguém mais o saiba. Aquele que se curva diante de falsos credos e submete sua consciência às imposições de qualquer instituição, blasfema sua própria alma divina e, portanto, toma o nome de Deus em vão, ainda que nunca preste um juramento. Aquele que deseja meramente os prazeres dos sentidos e está focado neles, dentro ou fora das relações conjugais, é o verdadeiro adúltero.
Aquele que priva quaisquer de seus companheiros da luz, do bem, da ajuda, da assistência que ele possa sabiamente lhes oferecer e que vive para o acúmulo de coisas materiais, para a sua própria gratificação pessoal, é o verdadeiro ladrão. E aquele que rouba de seus companheiros a preciosa posse do caráter pela difamação ou por qualquer tipo de falsidade, não passa de um ladrão e da pior espécie. Se apenas os homens fossem honestos consigo mesmos e tivessem uma disposição amável com relação aos outros, ocorreria uma enorme mudança em seu julgamento quanto ao valor da vida e das coisas desta vida. Desenvolve o pensamento. Esforça-te, concentrando toda a força de tua alma para fechar a porta de tua mente a todos os pensamentos errantes, permitindo somente a entrada daqueles presumidamente capazes de revelar-te a irrealidade da vida dos sentidos e a paz do mundo interno. Pondera dia e noite sobre a irrealidade de tudo que te rodeia e de ti mesmo. O surgimento de pensamentos maus é menos injurioso do que o de pensamentos ociosos e indiferentes, porque quanto aos pensamentos maus, tu estás sempre em guarda, e tendo tu mesmo te determinado a lutar e vencê-los, esta determinação ajuda a desenvolver o poder da vontade. Pensamentos indiferentes, no entanto, servem apenas para distrair a atenção e desperdiçar energia. A primeira grande e fundamental ilusão que tu tens de vencer é a identificação de ti mesmo com o corpo físico. Começa por pensar neste corpo como nada mais do que a casa na qual tu tens de viver durante algum tempo, e depois disso, tu jamais cederás às suas tentações. Tenta também, com firme esforço, conquistar as proeminentes fraquezas de tua natureza, pelo desenvolvimento de pensamentos naquela direção que permitirá eliminar cada paixão em particular. Após os teus primeiros esforços, tu começarás a sentir um vácuo e um vazio indescritíveis em teu coração. Não temas, mas considera isso como a suave aurora anunciando o nascimento do sol da bem-aventurança espiritual. A tristeza não é um mal. Não te queixes. Aquelas coisas que parecem ser obstáculos e sofrimentos muitas vezes são, em realidade, os misteriosos esforços da natureza para te ajudar em tua obra, se tu puderes lidar com eles de modo apropriado. Considera todas as circunstâncias com a gratidão de um aprendiz. Toda queixa é uma rebelião contra a lei de progresso. Aquilo que deve ser evitado é o sofrimento que ainda não chegou. O passado não pode ser modificado ou corrigido. Aquele que pertence às experiências do presente não pode e não deve ser afastado, mas o que deve ser evitado são as preocupações antecipadas ou temores pelo futuro, e cada ato ou impulso que possa causar sofrimento presente ou futuro a nós mesmos ou aos outros. Número 7. Não há nada mais valioso para um indivíduo do que possuir um ideal elevado ao qual ele aspire continuamente, modelando por ele seus pensamentos e sentimentos e construindo assim, da melhor forma que possa, a sua vida. Desta forma, se ele esforçar-se por tornar-se ao invés de apenas parecer, não cessará de aproximar-se continuamente cada vez mais de seu objetivo. Ele, porém, não alcançará este ponto sem uma batalha, nem deverá o verdadeiro progresso do qual é consciente enchê-lo de presunção e farisaísmo. Pois, se elevado for o seu ideal e o seu progresso em direção for real, ele preferirá mais ser humilhado a ensoberbecer-se. As possibilidades de posterior progresso e a concepção de planos ainda mais elevados de existência que se abrem ante ele não refrearão o seu ardor, embora certamente eliminarão a sua presunção. É precisamente esta concepção das vastas possibilidades da vida humana que é necessária para aniquilar l'ennui. L'ennui
Tem uma nota aqui significando o tédio, conforme palavra francesa no original. Vou repetir a frase. É precisamente esta concepção das vastas possibilidades da vida humana que é necessário para aniquilar l'ennui, o tédio, e para transformar a apatia em alegria de viver. Assim, vale a pena viver-se a vida pelo que ela é quando sua missão torna-se clara e suas esplêndidas oportunidades são uma vez apreciadas. O modo mais direto e certo de alcançar este plano mais elevado é o cultivo do princípio do altruísmo, tanto em pensamento quanto na vida. Verdadeiramente estreita é a abrangência da visão que é limitada ao eu e que mede todas as coisas pelo princípio do interesse próprio, pois enquanto a alma estiver assim autolimitada, lhe é impossível conceber qualquer ideal elevado ou aproximar-se de qualquer plano mais elevado da vida. As condições para tal elevação encontram-se mais no interior do que no exterior e, felizmente, são independentes das circunstâncias e condições da vida. A oportunidade, assim, é oferecida a todos para avançarem em direção a planos cada vez mais elevados de existência, desse modo trabalhando com a natureza na realização do evidente propósito da vida. Se acreditamos que o objetivo da vida é meramente satisfazer nosso eu material e mantê-lo em conforto, e que o conforto material confere o mais elevado estado de felicidade possível, nós tomamos erroneamente o inferior pelo superior e uma ilusão pela verdade. O nosso modo de vida material é uma consequência da constituição material de nossos corpos. Nós somos vermes da terra, porque nos apegamos a ela com todas as nossas aspirações. Se pudéssemos entrar num caminho de evolução no qual nos tornássemos menos materiais e mais etéreos, um tipo muito diferente de civilização se estabeleceria. Coisas que agora parecem ser indispensáveis e necessárias deixariam de ser úteis. Se pudéssemos transferir nossa consciência com a velocidade do pensamento de uma parte do globo a outra, os atuais meios de comunicação não mais seriam necessários. Quanto mais nos afundamos na matéria, tanto mais serão necessários meios materiais para nosso conforto. O essencial e poderoso Deus no homem não é material e é independente das restrições que pesam sobre a matéria. Quais são as reais necessidades da vida? A resposta a esta pergunta depende inteiramente do que imaginamos ser necessário. Estradas de ferro, navios a vapor, etc., são agora uma necessidade para nós. E ainda assim, em outras épocas, milhões de pessoas viveram felizes e longamente nada sabendo a respeito destas coisas. Para um certo homem, uma dúzia de castelos pode parecer uma necessidade indispensável, para outro um carro, para outro ainda um cachimbo e etc. Mas todas essas necessidades são somente consideradas como tais na medida em que o próprio homem as criou. Elas tornam o estado no qual o homem agora se encontra agradável para ele, e o tentam a permanecer naquele estado e não desejar nada mais elevado. Elas podem até mesmo obstruir o seu desenvolvimento em vez de o fazer avançar. Todas as coisas materiais têm de cessar de tornar-se uma necessidade se nós verdadeiramente quisermos avançar espiritualmente. É o ardente desejo e o desperdício de pensamento visando o aumento dos prazeres da vida inferior que impedem o homem de entrar na vida superior.